Todos os exercícios de exame que vamos fazer seguem a sequência do PDF que podem baixar na página do meu site através do link da descrição deste vídeo. Pretende-se fazer uma bandeira com 5 tiras verticais, respeitando as seguintes condições. 2 tiras vizinhas não podem ser pintadas com a mesma cor, cada uma das 3 cores centrais pode ser pintada de vermelho ou de amarelo, cada uma das 2 tiras da extremidade pode ser pintada de branco, azul ou verde. De acordo com estas condições, quantas bandeiras diferentes se pode fazer? Portanto, para este exercício 1, o que é que nós temos? Nós temos uma sequência. Se são uma sequência, já sabemos que são tracinhos. No primeiro podemos pôr 3 cores. Nestas 3 nós podemos colocar amarelo, verde, amarelo ou verde, amarelo, verde. E na última também podemos colocar 3 cores. Então, nós aqui assim temos duas sequências possíveis e aqui 3. Portanto, a nossa resposta será 3 vezes 3 vezes 2, que é igual a 18, que é a nossa hipótese D. Para o exercício 2, Capicua é uma sequência de algarismos cuja leitura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita dá o mesmo número. Por exemplo, 75.957 e 30.003 são capicuas. Quantas capicuas existem com 5 algarismos, sendo o primeiro algarismo ímpar? Portanto, é uma sequência, lá vamos nós para os nossos tracinhos. 2, 3, 4, 5. Há 5 algarismos ímpares, nós podemos colocar aqui 5 algarismos. O último tem de ser exatamente igual ao primeiro para ser uma capicua. Aqui já podemos colocar 10 algarismos, porque todos eles podem contar, e aqui assim temos de colocar um igual a este. E aqui podemos colocar outra vez 10 algarismos, portanto será 5 vezes 10 vezes 10, que é igual a 500, que é a nossa hipótese C. Uma sequência de algarismos cuja leitura da direita para a esquerda, isto é exatamente a mesma coisa, é uma capicua, portanto neste caso aqui nós vamos ter uma sequência de 6 números. 3, 3, 6. Quantos números de 6 algarismos são capicuas? Portanto, nós aqui podemos colocar não podemos colocar 0, portanto temos 9 algarismos disponíveis. Este aqui do final tem de ser exatamente igual. Aqui assim já podemos colocar o 0. Aqui assim este vai ter de ser igual. Aqui podemos colocar 10 e este vai ter de ser igual. Portanto, o resultado será 900, que é a nossa hipótese B. O exercício 4, quantos números naturais de 3 algarismos diferentes se pode não utilizando o algarismo 2 nem o algarismo 5? Portanto, se não utilizamos o 5 nem o 2, nós ficamos com 8 algarismos disponíveis. Então, é uma sequência de 3 números, 1, 2, 3. Não podemos colocar o 0, portanto, aqui ficamos com 7 disponíveis. Aqui pode-se colocar o 0, mas não podemos colocar o primeiro. E aqui não podemos colocar os 2 anteriores, 6. Portanto, isto vai ser 7 vezes 7 vezes 6, que é igual a 294, que é a nossa hipótese D. O exercício 5. Considere todos os números pares com 5 algarismos. Quantos destes números têm 4 algarismos ímpares? Portanto, se é par, antes de mais é uma sequência de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Se é par, aqui tem de ser par. Ok? Se tem 4 algarismos ímpares, destes 4 têm de ser ímpares. Então, nós vamos ter 5 algarismos ímpares, 5 algarismos ímpares, 5 algarismos ímpares, 5 algarismos ímpares e 5 algarismos pares. Isto vai ser igual a 5 à quinta, que é a nossa hipótese B. Exercício 6. Considere todos os números de 6 algarismos que se pode formar com os algarismos de 1 a 9. Portanto, este 6, considere todos os números de 6 algarismos, uma sequência de 6, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, aquilo que nós temos de perceber é que tem exatamente um algarismo 4. Então, lugares para o 4. Nós vamos ter 6 lugares para o 4. Vezes, agora cortamos um dos lugares, não é necessariamente este, mas cortamos só um dos lugares e nós vamos ficar com 8 possibilidades, porque se é de 1 a 9 menos o 4, ficamos com 8, 8, 8, 8 e 8.
Portanto, isto vai ser 6 vezes 8 à quinta, que é a nossa hipótese C. Exercício 7. Considere uma turma de uma escola secundária com 8 rapazes e 12 raparigas. Portanto, vamos ter 8 rapazes e 12 raparigas. Pretende-se eleger o delegado e o subdelegado de turma. Um delegado e um subdelegado. De quantas maneiras diferentes se pode fazer essa escolha, de modo que os alunos escolhidos sejam de sexos diferentes. Então, nós vamos colocar aqui rapazes, temos uma possibilidade de 8 vezes. Então, aqui assim será uma menina e temos uma possibilidade de 12. Mas podemos fazer aqui uma menina, isto é o outro caso, portanto é sempre mais, e então temos 12, e aqui podemos colocar rapaz e temos aqui 8. Portanto, isto vai ser 2 vezes 8 vezes 12, que é igual a 102, que é a nossa hipótese C. Exercício 8. Na figura está representado um círculo dividido em 4 setores circulares diferentes, numerados de 1 a 4. Estão disponíveis 5 cores. Pretende-se que sejam respeitadas as seguintes condições. Todos os setores devem ser pintados, cada setor é pintado com uma única cor. Setores com um raio em comum não podem ficar pintados com a mesma cor, quer dizer que os vizinhos não podem ter a mesma cor. O círculo deve ficar pintado com 2 ou com 4 cores. Então vamos pôr o caso em que ele é pintado com 2 cores. Portanto, pintado com 2 cores. Então, primeiro vamos escolher as 2 das 5 cores. Portanto, nós temos 5 cores, queremos um conjunto de 2. E agora, vezes, temos 4 lugares para pôr as 2 cores. Se eu aqui tenho 2 hipóteses, aqui só fico com uma, aqui tem de ser aquela que é diferente desta e aqui tem de ser aquela que é diferente desta. E agora, vamos à situação que é pintado com 4 cores. Vamos escolher 4 das 5 cores. Temos 5 cores, escolhemos 4 e vamos ter uma situação em que eu aqui tenho 4 cores, aqui fico com 3, aqui fico com 2 e aqui fico com 1. Ora, isto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isto são 4, isto é 4 fatorial. Portanto, a nossa resposta será 5 combinações 2 a 2 vezes 2 mais 5 combinações 4 a 4 vezes 4 fatorial. Isto é igual a 140, que é a nossa resposta A. O exercício 9. Uma pessoa vai visitar 5 locais situados no Parque das Nações, em Lisboa, o Pavilhão de Portugal, o Oceanário. Portanto, são 5 locais, é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. O Pavilhão Atlântico, a Torre Vasco da Gama e o Pavilhão de Conhecimento. Quantas formas diferentes se pode planear a sequência das 5 visitas? Se quiser começar pela Torre Vasco da Gama, portanto, aqui vamos para a Torre Vasco da Gama, e acabar no Oceanário. Então, nós vamos ficar com 3 locais diferentes para 3 lugares. Quando as coisas são distintas e são iguais aos lugares, já sabemos que é 3 fatorial. Ora, 3 fatorial igual a 6 é a nossa hipótese A. Exercício 10. Considere todos os números que se podem obter por alteração da ordem dos algarismos de 35.142. Portanto, vamos ter, os números são todos diferentes, é 1, 2, 3, 4, 5. Quantos destes números são múltiplos de 5? Ora, para ser múltiplo de 5, tem de acabar em 0 ou em 5. Como não existe 0, já sabemos que tem de acabar em 5. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem de ser o 5, portanto, só temos uma hipótese. E aqui ficamos com 4 algarismos diferentes para 4 lugares, portanto, vai ser 4 fatorial, que é igual a 24, que é a nossa hipótese B. Agora o exercício 11. Considere todos os números de 5 algarismos diferentes que se pode formar com os 5 algarismos ímpares. Quantos destes são maiores que 60.000? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Números maiores que 60.000, então ímpares só posso colocar aqui o 7 ou o 9. São duas hipóteses. Portanto, aqui vou ficar com, se tenho 5 algarismos ímpares, já utilizei um aqui, vou ficar aqui com 4 hipóteses, com 3, com 2 e com 1. Portanto, isto que está aqui é 4 fatorial
Isto vai ser 2 vezes 4 fatorial, que é igual a 48, que é a nossa hipótese A. Vamos ao exercício 12. Agora vamos ao exercício 12. Pretende-se dispor numa prateleira de uma estante 6 livros, 2 dos quais são de astronomia, portanto temos 2 de astronomia. De quantas maneiras diferentes, distintas, o podemos fazer, de tal forma que os 2 primeiros livros do lado esquerdo sejam de astronomia. Então, nós temos 6 livros. Queremos aqui os de astronomia, mas eles podem trocar entre si. E vamos passar a ter 4 livros diferentes para 4 lugares. Quando o número de coisas são distintas, mas igual ao número de lugares, já sabemos que é fatorial. Portanto, isto vai ser 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é igual a 48, que é a nossa hipótese A. Agora o exercício 13. Numa conferência de alto nível encontram-se 12 políticos de 4 países. Portanto, nós vamos ter aqui assim 12 políticos, 4 países. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. De quantas formas diferentes se podem dispor as 12 pessoas em fila para uma fotografia, de forma que os representantes de cada país fiquem juntos? Então nós temos de começar por trocar os países entre si. Lugares para os países. Portanto, nós vamos ter 4 lugares e 4 países. Portanto, isto vai ser 4 fatorial. Dentro de cada país, as 3 pessoas podem trocar entre si. Então, isto é 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial e 3 fatorial. Portanto, isto vai ser 4 fatorial, a resposta 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial, que é igual a 31.104, que é a nossa hipótese C. Agora vamos fazer o exercício 14. Antes do começo de uma partida de basquetebol, é habitual os 12 intervenientes, os 5 jogadores de cada equipa e os 2 elementos da equipa de arbitragem exporem-se uns ao lado dos outros para uma fotografia. De quantas formas diferentes se podem dispor os 12 intervenientes, de forma a que os 2 elementos da equipa de arbitragem fiquem no meio e os jogadores de cada equipa ficarem todos juntos. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, este é o exercício 14, nós vamos ter as equipas, portanto, os árbitros e as equipas. Então, as equipas podem trocar entre si. Então, aqui assim, nós vamos ter 2 fatorial. Dentro de cada equipa, nós temos 5 jogadores que podem trocar entre si. 5 fatorial, 5 fatorial. E os 2 árbitros também podem trocar entre si. Portanto, a nossa resposta será 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial, que é a nossa hipótese A. 15. 3 raparigas e os respectivos namorados posam por uma fotografia. De quantas formas diferentes se pode expor lado a lado, de modo que cada par de namorados fique junto à fotografia. Quantos namorados é que nós temos? Temos 3 namorados. 3 casais de namorados. Portanto, eles podem trocar entre si 3 fatorial. E depois, dentro de cada casal, as pessoas podem trocar entre si. Então, nós vamos ter 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 48, que é a nossa hipótese D. Agora o exercício 16. A Ana, a Bárbara, a Catarina, o Diogo e o Eduardo vão sentar-se num banco corrido com 5 lugares. De quantas maneiras diferentes? Portanto, nós vamos ter 3 meninas e 2 rapazes. Eles querem que uma menina fique no meio. Portanto, aqui temos 3 hipóteses de meninas e passamos a ter 4 lugares para 4 pessoas. Já sabemos que quando os lugares são iguais ao número de coisas que se distinguem entre si, será fatorial. Portanto, estes vão passar a ser 4 fatorial. Portanto, vai ser 3 vezes 4 fatorial, que é igual a 72, que é a nossa hipótese B. O 17.
Um casal e 3 filhos decidem ir ao teatro. Sabe-se que vão ocupar lugares consecutivos. Consecutivos são arcos. E que o pai e a mãe se sentam ao lado um do outro. Então, temos 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para já começar a ver quais são as hipóteses para os pais se sentarem. Como tem de ser consecutivos, já sabemos que são arcos. 1, 2, 3, 4 hipóteses de lugares consecutivos. Agora, os pais podem trocar entre si 2 fatorial e sobram 3 lugares para 3 filhos, vai ser 3 fatorial. 4 vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é igual a 48, que é a nossa hipótese C. Agora o exercício 18. 3 rapazes e 2 raparigas vão dar um passeio de automóvel. Qualquer um dos 5 pode conduzir. De quantas maneiras pode ocupar os 5 lugares, 2 à frente e 3 atrás, de modo que o condutor seja uma rapariga e ao seu lado viaja um rapaz. Então, também é uma sequência, diferente, mas é uma sequência. São 3 rapazes e 2 raparigas. Eles querem que seja uma menina a conduzir. Então, aqui temos 2 hipóteses e aqui querem um rapaz. 3 hipóteses. Aqui ficam 3 lugares para 3 pessoas distintas, 3 fatorial. Então, isto vai ser 2 vezes 3 fatorial. Vai ser igual a 36, que é a nossa hipótese A. Exercício 19. 2 rapazes e 3 raparigas vão fazer um passeio de automóvel com 5 lugares. E, portanto, nós vamos ter 2 rapazes, 3 raparigas. 2 à frente e 3 atrás. Sabe-se que apenas os rapazes podem conduzir. A Inês, namorada do Paulo, tem de ficar ao lado dele. De acordo com estas restrições, de quantos modos distintos podem ficar dispostos os 5 jovens no automóvel? Então, nós vamos ter 5 lugares e aqui assim, vamos colocar o Paulo a conduzir. Então, aqui já sabemos que aqui fica a Inês. Há aqui uma hipótese, há aqui outra hipótese. Aqui sobram 3 lugares para 3 pessoas, é 3 fatorial. Mas o Paulo pode não conduzir. Então, nesse caso, aqui assim vai o outro rapaz, que é um, e aqui o Paulo e a Inês vão ter de ficar juntos. Então, consecutivos, 2 possibilidades de consecutivos. Agora, o Paulo e a Inês podem trocar entre si. E ficam a sobrar quantos lugares? Ficam a sobrar o Paulo e a Inês, sobram 2 lugares para 2 pessoas, 2 fatorial. Então, a nossa resposta completa vai ser 3 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 14, que é a nossa hipótese B. Quero-te pedir um favor. Se gostaste, inscreve-te no canal e assinala a campainha para saberes quando chega mais ajuda. E se puderes, compartilha nas tuas redes sociais para que mais colegas possam ter também a minha ajuda. Obrigada. Naipe de espadas. Ela quer iniciar a sequência com o as, quer iniciar a sequência com o as. Quer 3 cartas seguintes de figuras e quer concluir a sequência com 2 das 9 cartas restantes. Quantas sequências diferentes ela pode fazer? Portanto, isto é só espadas. Quantos as é que nós temos? Só temos um. Aqui temos 3 figuras para 3 lugares, 3 fatorial. Sobram 9 cartas diferentes e 8 cartas. Portanto, isto vai ser 3 fatorial vezes 9 vezes 8, que é 400, que dá 432, que é a nossa opção B. 21. Foram oferecidos 10 bilhetes para uma peça de teatro a uma turma com 12 rapazes e 8 raparigas. Ficou decidido que o grupo que vai ao teatro é formado por 5 rapazes e 5 raparigas. De quantas formas diferentes se pode formar este grupo? É um grupo, não é uma sequência, portanto já sabemos que são combinações. Portanto, nós vamos ter de escolher 5 dos 12 rapazes e 5 das 8 raparigas. Portanto, isto vai ser a nossa opção A. Exercício 22. A Joana comprou 10 discos, todos diferentes, sendo 3 deles de música clássica
e os restantes de jazz, portanto 7 de jazz. São 10 no total. Pretendo oferecer desses 10 discos a 2 irmãos, o Ricardo e o Paulo. Portanto, ao Ricardo e o Paulo. De modo que cada irmão fique com o mesmo número de discos. Este tem de ficar com 5 e este também tem de ficar com 5. O Ricardo fica exatamente com 2 discos de música clássica. Então, dos 3 de música clássica, vamos escolher 2. Como ele precisa de 5, dos outros 7, vamos escolher 3. Vezes, este vai ficar com os restantes. Portanto, isto vai dar a nossa hipótese A. Exercício 23. No curso superior existem 10 disciplinas de índole literária, das quais 3 são de literatura contemporânea, 7 não são de literatura contemporânea. Um estudante pretende inscrever-se em 6 disciplinas. Quantas escolhas pode fazer se tiver de inscrever pelo menos 2 disciplinas de literatura contemporânea? Então, nós vamos ter a hipótese de escolher 2 de literatura contemporânea e 3 de literatura contemporânea. Quando escolhe 2 de literatura contemporânea, tem de escolher 2 de 3, portanto, temos 3 de literatura contemporânea e ele vai escolher 2. Das outras 7, ele vai escolher 4. Ou ele vai escolher 3 de literatura contemporânea e das outras 7, ele vai escolher 3 também. Portanto, vai ser 3 combinações 2 a 2, vezes 7 combinações 4 a 4, mais 7 combinações 3 a 3, que é a nossa hipótese D. 24. Admita que tem à sua frente um tabuleiro de xadrez, no qual pretende colocar 2 cavalos brancos, de tal modo que fiquem na mesma fila horizontal. Número de filas horizontais. Nós vamos ter 8 filas horizontais para poder escolher. Dos 8 lugares de cada fila, eu vou escolher 2 para colocar os cavalos, que não se distinguem entre si. Como não se distinguem entre si, nós vamos só utilizar combinações. Então, o nosso resultado é 8 vezes 8 combinações 2 a 2, que é a nossa hipótese A. 25. Num torneio de xadrez, cada jogador jogou uma partida com cada um dos outros jogadores. Supondo que participaram no torneio 10 jogadores, o número de partidas disputadas foi, é fácil, são 10 pessoas e eles vão jogar 2 a 2. É a nossa hipótese A. Exercício 26. Uma estante tem 8 prateleiras. Pretende 26. Uma estante tem 8 prateleiras. Pretende-se expor nessa estante 6 peças de porcelana, 2 jarras iguais e 4 pratos diferentes. De quantas maneiras podem ser expostas as 6 peças nas 8 prateleiras, de tal modo que não fique mais do que uma peça em cada prateleira? Lugares para as jarras iguais. Lugares para as 2 jarras iguais. Então, nós vamos ter 8 prateleiras e vamos escolher 2. Portanto, dos 6 que sobram, escolher 4 para as peças diferentes. Então, nós vamos ter 6 combinações 4 a 4. Elas já têm os seus lugares, mas como são distintas, nós temos de multiplicar por 4 fatorial, porque elas podem trocar. Isto que está aqui são arranjos de 6, 4 a 4. A nossa hipótese vai ser a A. Exercício 27. Numa caixa com 12 compartimentos, pretendem-se arrumar 10 copos com tamanho e forma iguais, 7 brancos, um verde, um azul e um roxo. Em cada compartimento pode-se arrumar apenas um copo. Portanto, nós vamos arranjar lugares para os brancos, que não se distinguem entre si.
Então, nós temos 12 combinações 7 a 7. Dos 5 lugares que sobram, vamos arranjar 3 para colocar os copos diferentes. Então, dos 5, vamos arranjar os 3 lugares. Como os copos são diferentes entre si, podem trocar de lugar. Portanto, isto que está aqui são arranjos de 5, 3 a 3, que é a nossa hipótese D. 28. 4 raparigas e 4 rapazes entram num autocarro no qual existem 6 lugares sentados, então são 8 pessoas para 6 lugares ainda não ocupados. De quantas formas diferentes podem ficar ocupados esses 6 lugares, supondo que ficam 2 rapazes em pé. Então vamos escolher os rapazes que se vão sentar. Dos 8, nós vamos escolher 4 para se sentarem, vezes as raparigas que se sentam. E eles todos podem trocar de lugar. Isto é igual a 4.320, que é a nossa hipótese D. 29. Um código de um autorrádio é constituído por uma sequência de 4 algarismos. Por exemplo, 0137. Quantos desses códigos têm só 2 e 2 só algarismos iguais a 7? Então, nós temos uma sequência de 4 lugares. Vamos colocar lugares para 2 setes. Nós temos 4 e queremos 2 setes. Sobram-nos 2 tracinhos, 2 lugares, para colocar, se não podemos colocar o 7, podemos colocar 9 e depois podemos colocar 9 também, porque não dizem que não pode ser repetido. Portanto, vai ser 4 combinações 2 a 2 vezes 9 ao quadrado, que é a nossa hipótese A. Exercício 30. O código de acesso a uma conta de e-mail é constituído por 4 letras e 3 algarismos. Sabe-se que o código tem 4 As. Então, as letras são todas As. 2 5 e um 2. Então, vamos fazer lugares para os As. Então, nós vamos ter 7 lugares e queremos 4 para os As. Sobram-nos dos 3 lugares, queremos arranjar 2 para os 5. Então, dos 3, combinações 2 a 2. O lugar que sobra é para o 2. Portanto, isto vai ser 7 combinações 4 a 4 vezes 3 combinações 2 a 2. Vai ser a nossa hipótese A. Exercício 31. Os códigos dos cofres fabricados por uma certa empresa consistem numa sequência de 5 algarismos, como por exemplo 07757. Um cliente vai comprar um cofre a esta empresa. Ele pede que o respectivo código satisfaça as seguintes condições. Tenho exatamente 3 5. 3 algarismos 5. Os restantes 2 números sejam diferentes. A soma dos seus seja igual a 17. Ora, se já tem 3 5, 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. As únicas hipóteses que nós vamos ter aqui é o 2, 0 ou então o 1, 1. Ora, como ele quer os números todos diferentes, esta hipótese está fora de questão. Portanto, aquilo que ele quer é esta hipótese. 3 5, 1 2 e 1 0. Portanto, agora, lugares para os 3 5, nós vamos ter combinações de 5, 3 a 3. Sobram 2 lugares para 2 algarismos diferentes que podem trocar entre si. Isto é igual a 5 combinações 3 a 3, vezes 2 fatorial é igual a 20, é a nossa hipótese A.